Qual é o problema da sua transportadora hoje? Bem, sejam todos bem-vindos a mais um FBcast. Eu sou Flávio Batista, CEO, fundador da FB Consult. Tive a honra de já atender mais de 1.300 transportadores com as nossas consultorias e os nossos treinamentos. E tenho aqui o meu grande propósito, o meu grande objetivo de ajudar você, empresário e empresária do transporte, a obter lucro, liberdade e equity. E nesse episódio muito especial do FBcast, a gente tem a honra de receber aqui um cara que é meu amigo, empresário, empreendedor, o primeiro que acreditou aqui no trabalho da FB Consult, no meu trabalho aí enquanto treinador de empresários do transporte, Cássio Seefeld, CEO da TruckPag e empreendedor e investidor de várias outras empresas. O homem é potência. Cássio, seja muito bem-vindo à nossa casa. A gente está aqui hoje num estúdio que só existe porque você foi o primeiro a acreditar na gente. Boa, obrigado, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui e, na verdade, só existe pelo trabalho de vocês, né? A gente fez talvez o mais fácil, que é acreditar no empreendedor, né? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos isso que a gente se conhece. Sim. E é sempre a tua vontade de ajudar o transportador. E isso nos moveu, acho que, para o mesmo lado, para o mesmo caminho, a caminhar junto. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que é isso, a honra é nossa. Cássio, recentemente eu te confidenciei que eu te seguindo através das redes sociais, né, o seu estilo de vida enquanto empresário e empreendedor tem influenciado principalmente na minha produtividade e no meu foco. Eu queria usar esse gancho para que você falasse, então, um pouco do começo da TruckPag. A TruckPag ela tem algo muito em comum com a FB Consult, porque ela nasceu também dentro de uma transportadora, né? E como é que foi esse começo e quais foram as habilidades ou competências que você teve que ter, cara, para chegar até os dias de hoje, onde a TruckPag celebra, né, a comercialização de mais de R$1 bilhão, né, em compra de combustível? Vamos lá, vou tentar encurtar a história, né, que ela é bem longa, mas basicamente em 2018 a gente teve a ideia, né, da TruckPag. Eu não era empreendedor, eu era colaborador de uma empresa. Essa empresa era uma empresa de meio de pagamento, mas ela não era focada em transportadora, né, não era focada em frota pesada. Eu mal sabia a diferença do diesel S10 para o S500, né? Então, como eu trabalhava com frota leve e outros produtos dentro do meio de pagamento, a gente acabou tendo um contato com a Transvale, que foi onde a TruckPag iniciou, né? Ali eu aprendi o mundo do transporte e vi o quão grande ele era, cheio de oportunidades e muitas vezes até mal assessorado, de fato, ou fornecedores que talvez entendam o propósito do transportador e queiram ajudar ele de verdade, né? Acho que esse era o grande ponto. E na época que eu conheci a Transvale, a gente não conseguiu, nessa outra empresa que eu era funcionário, a gente não conseguiu atender uma transportadora, porque é muito diferente, né? Os postos precisam ser de rodovia, por exemplo, o atendimento precisa ser 24 horas por dia, então assim, não tem um horário de descanso dependendo da operação, o motorista precisa ser atendido com uma qualidade diferente, não quer dizer melhor nem pior, mas é uma qualidade diferente do que talvez o público que a gente atendia lá, né? Ele muitas vezes rodou durante muito tempo na estrada, chega no posto, precisa ser muito bem atendido, e a gente não conseguia fazer isso, a gente não tinha o transporte na veia, né? E aí acabou que não deu certo, e eu já conheci o Iva basicamente ali uns 6 meses, vi a oportunidade talvez de fazer um negócio novo e comentei para ele: Ivo, o que tu acha da gente fazer do zero uma empresa, né? Eu lembro até hoje, assim, ele falou, cara, isso é difícil, né, a gente fazer, imagina, tantos grandes tentam fazer e às vezes não conseguem, talvez como a gente precisa, vamos deixar para lá. E aí deu umas 2, 3 semanas, o Ivo me ligou de volta e falou, Cássio, vamos tocar isso em frente, mas tem uma condição, né, eu quero ser sócio do negócio. E aí chamou o Carraro, hoje nós somos 3 sócios, né, eu, o Ivo e o Carraro, eu o único dentro da operação, o Ivo e o Carraro apenas a nível de sociedade e conselho mesmo, né, então eu que toco a operação para nós. Isso deve mudar nos próximos 10 anos, né? Também ter um CEO profissionalizado para que a empresa cresça ainda mais, mas até lá sou eu. E aí em 2018 a gente começou a tirar essa ideia então do papel, colocar em sistema de fato, né? 16 de abril de 2019 a nossa primeira transação de abastecimento. E hoje, graças a Deus, aí a empresa tem prosperado com outros produtos. Mas foi muito suado, né, Flávio? Assim, não foi algo fácil, né? O pessoal fala, mas começou dentro de uma transportadora, já começou com sócios muito bons, obviamente que eles asfaltaram o caminho para que eu pudesse acelerar, né? Mas como qualquer coisa no Brasil, o Brasil é um país com um território continental, né?
Para ter um fornecimento para a transportadora é muito mais difícil, porque tu tem que atender o Brasil todo. E a gente conseguiu isso, então, graças a Deus. Mas esse é um pouquinho da nossa história, né? Começamos totalmente de baixo a chegar onde a gente chegou, que eu acho que ainda não é muito, né? Eu acho que ainda tem muita coisa pela frente, muito trabalho ainda. Muito bacana. E uma coisa que é engraçada, né, que você falou que você veio de uma operação que ela não atendia o segmento e por isso não conseguiu dar liga, né? Não conseguiu atender a Transvale como ela precisava. E a partir desse desafio que naquele momento não pôde ser superado, foi criada uma oportunidade de se gerar um negócio. A TruckPag, ela é relativamente nova, de 2019. E o Cássio, enquanto empreendedor e empresário do transporte rodoviário, também é muito jovem, né? Tanto de idade quanto de tempo. Né? E você não é dono de transportadora. Né? Como é que você conseguiu ajudar centenas ou talvez milhares? Quantos clientes já passaram quantos CNPJs já passaram de transportador e frotista na TruckPag? Hoje nós temos mais de 1.300 clientes CNPJ único, né? Ativos. Ativos. Pois é. Né? Como é que você conseguiu atender esse pessoal sem nunca ter sido transportador? Na minha cabeça, assim, é muito claro que não precisa ser transportador para entender de transporte, né? Agora, se eu conseguir escutar de fato um transportador, eu consigo ajudar ele nas dores, porque é muito parecido, né? Obviamente que as coisas têm suas peculiaridades, né? Eu sempre comento muito, o transporte tem a dele, o meio de pagamento tem a dele, qualquer negócio tem as suas peculiaridades. Mas no final, o negócio é negócio e o empreendedor, ele é muito solitário. Né? A gente acaba tendo que tomar nossas decisões sozinhas, certas ou erradas, a gente tenta sempre acertar. Na maioria das vezes, a gente erra, pelo menos na maioria das vezes eu erro, e espero que a gente sempre erre pequeno, para que a gente possa consertar e chegar no acerto grande, né? Então, eu acho que não é sobre ser transportador ou não, né? Mas é sobre querer, de fato, ajudar alguém que está dentro da operação. Porque estar dentro da operação não é fácil e a gente fica míope, né? Eu sou cheio de problema dentro da minha operação, ela não é perfeita. Muitas vezes eu consigo mais ajudar o transportador do que propriamente dito eu me ajudar, né? Eu tenho mentor, a gente tem conselheiros dentro da Truck, né? A gente tem amigos que a gente troca ideia e pede conselhos, porque às vezes até uma visão de fora de outro negócio me ajuda muito. Então, acho que o Cássio, assim, a receita, né, que a gente teve até agora é muito mais escutar, né? Minha mãe falava, tu tem 2 orelhas e uma boca, né? Escuta mais, fala menos. Então, a gente poder escutar o transportador, ele falar das dores que ele tem. E aí, no final, a gente entregar, de fato, a necessidade, o produto que cobra a necessidade dele, eu acho que foi uma das receitas, né? E graças a Deus deu certo. E os transportadores nos ajudaram muito, sabe, Flávio? No início foi boca a boca, a gente não tinha o marketing que a gente tem hoje, né? A marca que a gente tem hoje, né? A TruckPag começou do zero, ninguém nem sabia o que era a TruckPag, né? Antigamente a gente usava escrito meios de pagamento embaixo, né? Hoje, graças a Deus, a marca tem atingido um público maior, tem muito espaço ainda, a gente não é extremamente conhecido, tem muito espaço para crescer, mas o transportador, no boca a boca, acreditou muito na gente e a gente sempre esteve genuinamente do lado, né? Inclusive, esse é um momento muito difícil, né? Um momento de crise no Brasil e para o transporte, mais ainda, agora com a mexida no IOF, tende a ainda ficar mais apertado as margens do transportador e mais uma vez a gente se coloca ao lado dele, né? Vamos ver o que a gente consegue criar de alternativa para que a gente possa ajudar ele de fato, porque nesse mar ele não está sozinho, eu estou junto com ele. Né? Nós estamos, inclusive, né? Perfeito. Pessoal, olha só, né? Então, nós não estamos falando com um transportador, mas nós estamos falando com um grande empresário, um grande empreendedor do ecossistema de transportes. E você vê que aquilo que dá certo em uma empresa tem grande chance de dar certo em outra empresa, principalmente se ela é do mesmo segmento. E algo que o Cássio falou aqui, extremamente importante, é você, primeiro, ter a humildade de saber que você pode aprender todos os dias. Então ele se consulta com muita gente, ele tem mentor, ele tem conselheiros, ele tem sócios, ele tem amigos para ouvir. Um segundo grande hack que eu acho que foi muito importante, que o Cássio comentou agora, é você trazer o seu cliente para o centro do seu negócio, né? Então o Cássio diz, olha, os clientes, o transportador me ajudou muito a desenvolver a TruckPag. Né? Porque se você desenvolve o seu negócio segundo as suas próprias convicções, você perde grandes oportunidades. Porque quando a gente tem um filho, a gente sempre tende a querer achar que ele é o mais bonito, que ele é o mais inteligente. E a gente precisa ver como o mundo vê
Eu preciso olhar o boletim, né? Não sei nem se existe mais boletim hoje em dia, mas a gente tem que olhar o boletim dos nossos filhos, a nota, para saber como é que a escola avalia o nosso filho, como é que a igreja, o padre ou o pastor fala do nosso filho, né? Como é que os amiguinhos, como é que a sociedade vê o nosso filho, para a gente poder validar se o nosso modelo de educação é um modelo que está dando certo. E o Cássio faz isso com uma maestria muito grande e com a humildade. Agora, nós falamos de uma prática espetacular e de muito sucesso que você tem, que é ouvir muito as pessoas e, obviamente, tirar suas próprias conclusões. Cássio, e um erro nessa jornada, né? O que você talvez pudesse contar, dentro do que é possível, de que você dizia, rapaz, isso foi um erro e, felizmente, graças a Deus, ou eu, ou algum dos meus sócios, ou alguém me alertou antes e a gente corrigiu o curso e que talvez pudesse contribuir com o empresário do transporte? Pode ficar a tarde inteira aqui falando de erro, tá? Vamos falar de um. Acho que tem bastante. Ele é muito humilde, esse cara, bicho. Você pode ter certeza que isso é um dos grandes segredos do sucesso dele. Eu vou falar de dois, Flávio, muito rapidamente, que eu acho que foram assim, impactantes para mim, né? Primeiro, assim, a gente cresceu muito rápido, né? Então, 2019, depois 2020 veio a pandemia, ali deu um susto muito grande, era o início da TruckPag. Depois de 2020, março de 2020, abril de 2020, a gente acabou crescendo demais e automaticamente aquilo vai, putz, te empoderando, né, de alguma forma, mexendo com o teu ego, todos temos, né, alguns mais, outros menos. E eu pensei, putz, agora a TruckPag tem tudo para decolar, deu tudo certo, é só seguir esse barco, né? E aí eu achei que eu sabia muita coisa, escutava muita gente, mas eu acho que eu só escutava e eu não praticava, né? A TruckPag tá indo bem, o certo sou eu. E aí as coisas em algum determinado momento pararam de crescer. Natural, né? A empresa cresce muito, às vezes até sem a mão do dono, né? Cresceu por osmose, porque o mercado gostou, enfim, tivemos sorte, talvez. E aí quando precisa da eficiência do dono, eu não estava preparado para isso, né? E aí a TruckPag em algum momento andou de lado. E aí eu vi que eu precisava estudar muito. Eu fiz G4, a imersão, depois da imersão do G4 eu fiz acho que mais umas 6, 7 imersões desde 2023 para cá, né? E todo ano eu tento fazer imersões, esse ano eu já fiz uma, eu quero fazer mais 2, né? E cada vez que eu faço imersão agora eu vejo o quanto eu não sei nada, né? Ou o quanto talvez eu saiba, mas eu não pratique. E saber e não fazer é não saber, na verdade, né? Então assim, mas eu sei, eu tive essa ideia antes. Pô, não adianta de nada, porque fazer é o diferente, né? Correr o risco, errar, ser julgado, né? Então, assim, isso dói sempre. Não é fácil pra gente. Mas eu acho que a questão de não saber tudo, tu realmente querer escutar as pessoas, praticar e tentar, eu acho que, assim, um dos grandes erros que eu cometi era não escutar de fato as pessoas e não praticar, né? Eu faria isso antes, talvez, né? E hoje eu faço sempre que eu posso. Então, sempre que eu posso, eu tô me desafiando, né? E o segundo ponto, que daí vem um pouco ligado a isso, é muito falar de cultura, né? Quando eu comecei a TruckPag, eu aplicava a cultura, mas eu achava, quando falava cultura em si, eu achava, balela esse negócio, né? Eu não quero ter uma missão uma empresa de missão, visão e valor de parede, eu quero ter ela dentro da gente, foi assim que a gente começou de fato, mas eu não sabia que isso se chamava cultura na época, né? Até porque eu não estudava. Então, acaba que tu não sabe das coisas. E aí, de lá para cá, a gente aplica a cultura, eu fui entender o que é cultura, e hoje eu aplico diariamente na empresa, né? Inclusive, onboarding com todos os colaboradores novos passam por mim. A primeira quarta-feira do mês, eu paro 1 hora do meu dia, no mínimo, às vezes vai 1h30, e eu faço onboarding com todos os colaboradores novos e pode participar qualquer colaborador da empresa. Por quê? Porque é importante que ele revisite a cultura da empresa. Né? Claro, né? Então é muito importante para nós conseguir manter isso, né? Hoje são 165, mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos, pessoas dentro da TruckPag. Né? Então, como é que a gente fortalece a cultura? E eu acho que uma das perguntas que fica principalmente para o transportador é se ele se envolve, de fato, o dono, né, no onboarding dos seus novos colaboradores, né, de todos eles, não só do administrativo. Ele conversa com o motorista, que talvez é a peça mais chave dentro do transporte, que se ele pisar mais do que ele deve, quanto isso causa de impacto na operação dele? Não é só o diesel, é muito mais do que isso, né? E o motorista está adequado à cultura dele ou não? Eu não vou perder meu tempo, né, entre aspas, 1h30 do meu mês para falar com o pessoal. Então, assim, eu acho que essa é uma reflexão que eu tive lá atrás, né? Eu não fazia, tá? E aproximadamente há 2 anos que a gente faz. Então, assim, todo novo colaborador que entra, ele tem que passar pelo onboard para que eu, como sócio, como fundador, possa explicar o porquê que a gente está aqui, né? De fato, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores. E se não tiver alinhado com ele, tá tudo bem. Talvez a gente tenha errado no processo de contratação. Tem outras empresas que talvez tenham os valores que ele precisa.
Mas na nossa empresa, esses são os valores, essa é a missão e essa é a visão. A gente quer ir muito mais além do que nossa empresa pode ir. Então, um pouco disso, assim, acho que esses são dois fatores que eu errei muito lá atrás e que a gente mudou, né? E a gente erra todo dia hoje. Vocês estão pensando que ser hoster de um podcast é moleza, né? Talvez para aqueles que entrem num ouvido e saem pelo outro seja, né? Para mim não é, porque eu literalmente não gosto de jogar meu tempo fora. Então eu tô aqui, claro, recebendo aqui, né, o Cássio, mas muito atento em tudo que ele fala e as coisas que o Cássio fala normalmente me geram grandes confrontamentos internos, né? Porque o cara tem mais de 160 funcionários, faz onboarding com todos eles, né? Eu estou em 20 e os últimos eu não fiz onboarding com os caras, né? Então, que insight você pode ter, né, em relação a isso aí? E quando você não faz, ou porque você não valoriza, ou porque você não colocou prioridade nisso, né? No meu caso, eu não coloquei prioridade. Estava lá vendendo, estava fazendo outras coisas, entregando consultoria, né? Mas será que para alguém que quer escalar o seu negócio, o CEO ou o fundador tem que estar muito na operação em detrimento de disseminar a cultura da empresa para aqueles que vão ser responsáveis pelo crescimento? Né? O Cássio responde com atitude, né? Eu também, mas depois dessa conversa aqui, eu acho que eu já vou mudar algumas coisas. Vamos começar a dificultar mais as coisas. Quando eu era executivo lá da Lima Transportes, né, eu uma vez eu estava pensando lá sobre, poxa, eu acho que eu não vou crescer nessa empresa porque eu não sou filho do dono, né? E aí, até que um dia a gente recebeu o vice-presidente mundial de um dos nossos clientes e eu fui lá convidado para estar na reunião. Eu nunca estava, né? Porque era um executivo júnior e sempre eram os donos que estavam, mas dessa vez, né, o meu inglês ia ajudar na tradução, né? E falar pela transportadora. Então, isso foi a primeira oportunidade que eu tive, né, de participar de uma reunião de alto nível enquanto executivo. E aquela reunião mudou a minha vida em vários sentidos e mudou a minha história de carreira. Porque durante a reunião, né, o vice-presidente chegou para o seu Lauro Lima, que é o patriarca, né, o fundador e o líder da Lima Transportes, um senhor com uma visão incrível, mas com uma limitação de estudo muito grande. E o vice-presidente chegou para ele e disse assim, Lauro, chamou ele pelo primeiro nome e disse assim, Lauro, nós admiramos demais a sua empresa, mas eu vejo que você tem 4 filhos. E a minha pergunta é, para eu poder fazer com que a Lima cresça dentro das minhas operações, eu preciso que você me mostre que o Lauro pode ser mais competente e ter mais instalações do que a quantidade de filhos que você tem. Naquele momento que eu tive que traduzir isso para o seu Lauro, eu disse, rapaz, eu acho que agora eu vou. Agora vai dar bom para mim agora esse negócio, né? Porque toda oportunidade que tinha, ele direcionava para os filhos. Toda responsabilidade que tinha, ele direcionava para os filhos. E ele recebeu, né, um questionamento externo de um cliente dizendo, olha, me prove que você pode ser competente, me prove que você pode ter, né, um número de filiais ou me atender maior do que o seu número de filhos. Que abre uma filial 1, bota o filho mais velho. Abre a filial 2, bota o outro filho, né? E ali foi um recado claro sobre profissionalização. Então eu fiz essa introdução para te perguntar o seguinte, Cássio. Você tem uma operação bastante robusta já na Truck, né? E aí, mais recentemente, você tornou-se sócio da 3Sat e da Go Trucks. Como é que é essa decisão de expandir negócios, né? E como fica a dúvida entre focar e disseminar essa cultura ou esse modelo de negócio que já deu certo na Truck para outras operações? Vamos lá. Antes eu queria só contribuir com a tua fala. Acho que eu deveria ter uns 14 anos de idade, não vou lembrar, 12 anos de idade. Eu estava na casa de um amigo meu e o pai dele, Roberto, o nome do pai dele, falou que ele teve sorte no momento que a gente estava brincando ali, né? E eu olhei para ele, mas como sorte, né? E aí ele falou, é a preparação mais a oportunidade. Eu nunca me esqueço disso, né?
E aí o Flávio teve sorte, né? Tive Ele sorte. estava preparado quando a oportunidade chegou. Tive Então, eu tô sorte. contando essa história, me veio tudo isso na minha cabeça agora, assim, no tempo que a gente era adolescente, né? E o quanto as coisas nos marcam, né? E eu falei que eu ia ser muito sortudo na vida, né? Que eu ia estar preparado para as oportunidades chegarem. Então, a gente sempre tenta estar preparado, né, Flávio? E com as empresas não é diferente, né? Eu acho que a gente está sempre tentando ficar aberto ao mercado, né? A gente escuta muito o transportador, a gente vê a necessidade dele e, obviamente, que a gente identifica oportunidades nisso tudo, né? A Tresat já era uma empresa investida pelo Ivo, né? Na empresa, na holding do Ivo, quando a Trecpag entrou. A Trecpag está aproximadamente 3 anos, deve estar fazendo agora, mais ou menos, acho que foi junho ou julho de 2022 que a gente entrou na Tresat. E ela era uma empresa que ela ia bem, mas ela não conseguia escalar, né? E aí a gente acabou tendo uma conversa, eu e o Ivo, ele falou um pouco dessa dificuldade, a gente tem um sócio lá que é o Rafael, que é o sócio fundador, e eu gosto de vendas, né? Eu sou comercial por natureza, né? Então, para mim, eu sair na rua com uma pastinha e vender, eu não tenho preguiça. E eu gostava muito do produto da Tresat e via que talvez era isso que faltava. E a gente saiu na época de 4 mil, 3 mil e poucos rastreadores. Hoje nós temos mais de 12.500 rastreadores, né? Uau. Implantado 3 anos depois. É uma empresa de 14 anos. Então, a gente só está há 3 anos, né? E aí tem alguns aprendizados nesse caminho. No meio do ano passado a gente colocou uma consultoria, a gente fez um ajuste nela e temos hoje um CEO profissionalizado. Né? Não é um sócio da empresa, não é filho de ninguém, né? E ele que toca a operação para nós, que é o Rodrigo Rocha. Então a gente profissionalizou de fato a operação para que ela possa crescer, né? Por que a gente entrou na Tresat? Porque a gente queria escalar, né? Um dos nossos sócios acabou demonstrando essa necessidade de escalar, que não estava conseguindo. E o segundo fator é que para nós fazia total sentido. Nós na Trecpag, com muitos clientes transportadores, colocar a Tresat, né? Só que a Tresat ela foi focada até então em frota leve e não em frota pesada. E esse foi um dos primeiros pontos, assim, a sinergia entre Trecpag e Tresat, no primeiro momento, ela não foi a mais adequada do mundo, né? Porque eu só atendia a frota leve do cliente. E o nosso negócio é muito focado em pesado. Então, a gente olhou para aquele negócio como um negócio realmente independente, ele precisa ter vida própria, né? Hoje tem. E em algum momento a gente vai olhar muito mais para a frota pesada, que é o que está acontecendo agora, né? Então, a gente está em desenvolvimento de produtos na frota pesada. Então, esse foi um pouco do cenário da Tresat. E no final do ano passado, surgiu a Gol Trucks, né? É uma empresa tocada por um sócio nosso, que é o João Vicente também, e foi uma oportunidade de mercado. A gente vê que o transportador tem muita dificuldade na renovação da frota, né? Tanto em vender, quando ele é maior e compra zero, né? Quanto em comprar, quando ele é menor e precisa comprar usado, e muitas vezes paga muito caro por isso, ou não acha a melhor oportunidade para a operação dele, compra um caminhão que talvez não seja o mais adequado, porque ele não consegue ir atrás buscar. Ele é pequeno, então ele faz tudo dentro da empresa, né? E aí a gente acabou conhecendo o João. Quando eu vi aquele negócio, eu falei, cara, isso faz total sentido para nossa empresa, né? Vamos conversar com esse empreendedor, ver o que ele precisa. E aí na conversa com o João, o primeiro ponto que a gente tem assim, é se o empreendedor do outro lado tem os mesmos princípios, os mesmos valores que os nossos. Né? Nós somos uma startup, nós não nascemos para ser vendido, né? Então nós somos 3 sócios até hoje, depois de 6 anos de operação, 7 anos de ideia, e a gente já poderia ter vendido a operação se assim fosse, né? Se a gente pensasse de repente apenas em dinheiro, né? O lucro é muito importante, mas para nós a gente quer algo que mude o mercado. E o João tem muito isso, sabe? Ele quer construir algo que realmente transforme o mercado positivamente para o transportador. Então, antes de mais nada, não é nem sobre o produto, assim, o produto tem que se encaixar, tem que ter necessidade, tem que ter escalabilidade para nós, mas o empreendedor que vai tocar o negócio tem que ter os mesmos princípios e valores. É um pouco de como a gente pensa, né? E aí, na experiência que o Ivo tem, eu converso muito com ele, com o Carrara, assim, é muito legal, né? O Ivo tem 40 anos, mas é a 3ª geração de uma família empreendedora, né? Então, isso vem já, né, de ensinamento desde criança. E ele sempre fala, cara, o meu pai, ele comentou um dia para mim, Cássio, depois que a gente tá grande, todo dia vai bater uma oportunidade na nossa porta. Meu pai falava isso, se tu tentar agarrar todas, talvez não sejam as boas oportunidades. E não porque elas não eram boas, mas porque tu não tá no momento de fazer ela, né? E eu falei, putz, faz total sentido, né? Porque o que surge de coisa agora que a gente cresceu um pouco é todo dia. Mas será que é o momento? Será que eu consigo me dedicar? Será que eu vou ter foco? Será que a gente vai ter recurso, não só financeiro, mas de pessoa e tempo para fazer isso acontecer? Né? Então é um ensinamento que a gente tem de pessoas que já viveu isso, né? E aí você falando de adolescência, eu lembro sobre oportunidade, né, e eu vou fazer aqui um comentário, né? Eu vou confidenciar uma conversa que eu tive com meu pai sobre essas questões de oportunidade, mas voltada para a área de relacionamento, para a área de casamento. Né? Quando meu pai eles fizeram agora 50 anos de casados, graças a Deus, ano passado, foi emocionante,
poder estar lá nessa festa com eles. Mas eu lembro que, sei lá, com tantos anos de casado, 20 anos mais ou menos, de casados, uma vez eu conversei com meu pai, eu no auge, né, da minha juventude, namorador, né, e tal, e eu dizia para ele assim, pai, às vezes eu penso que eu não vou conseguir casar. Porque, como é que é, pai? Eu vejo você com a minha mãe, né? Como é que a gente diz não para todas as outras mulheres do mundo, né? E ele disse para mim algo que se encaixa muito bem sobre essas questões de oportunidade. Ele disse, filho, a palavra oportunidade, né, que é algo que pode parecer bom, e muitas vezes é bom, mas não necessariamente é bom para mim, né? Então, depois que eu casei com a sua mãe, eu continuo homem, eu continuo gostando de mulher, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma meta de construir uma família com ela, envelhecer com ela e morrer ao lado dela. Então, eu dou aula, né? Meu pai era professor da Universidade Federal. Ele disse, eu dou aula e, seguidas vezes, eu vejo que uma ou outra aluna, né, quer fazer uma gracinha, quer fazer uma brincadeira comigo. E muitas dessas são muito bonitas, né? O que poderia ser uma ótima oportunidade para muitas pessoas, mas não é para mim, né? Não é para mim. E aquilo ali me impactou. E eu passei a entender que oportunidade, ela é uma coisa de ponto de vista, de realidade de cada um, né? Então, vem essa questão, né? O transportador também é isso, né? O transportador, por ter uma operação muito dinâmica, aparecem muitas oportunidades para ele, né? O que aparece de oportunidade para transportador comprar posto de gasolina, para pegar uma representação de uma concessionária, ser concessionário de uma determinada marca, né, de caminhões, ou de semi-reboques, ou de acessórios, ou isso, ou aquilo outro. E não tem, né, Cássio, uma receita de bolo para saber se aquilo é ou não é uma oportunidade, né? Depende da realidade de cada um, do propósito, do momento financeiro, do momento familiar, do que é que o cara quer, né? De quão maduro aquela empresa tá para perder um pouco das horas e do foco do seu fundador ou do seu CEO. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente. É o apetite que tu tem para aquele momento, né? Realmente, pode ser uma oportunidade talvez de ouro, mas não é para ti naquele momento e tá tudo bem. Ah, mas outro vai fazer, ok, talvez ele esteja nesse momento, né, de fazer. E a gente aprende a ter mais calma, né, Flávio? Ontem eu falava um pouco disso, assim. Quando a gente aprende que a gente não é dono do tempo, né, dono das coisas, que elas não acontecem no nosso tempo, quando aprendi isso, pelo menos assim, eu vivo mais leve e mais feliz, né? Eu só preciso trabalhar e fazer o certo, né? O resto Deus vai se dar conta de fazer, né, no caminho dele, no tempo dele. Então, as oportunidades são iguais, né? Se é um negócio que é para ser nosso, ele vai ser de alguma forma e que a gente vai ajudar esse negócio a crescer. Mas é no tempo dele, sabe? Então, sim, a gente tem que refletir se aquele negócio é bom, sempre que a gente vai olhar, obviamente que a gente olha para isso, mas a gente precisa saber se realmente aquele negócio não vai tirar o foco de onde eu preciso estar. É um momento de crise, então muitas oportunidades surgem nesse momento de crise, mas é um momento que a gente precisa estar mais dentro da empresa, a gente precisa acordar mais cedo, dormir mais tarde, trabalhar muito mais, né? Porque essa crise em algum momento vai passar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai passar. E qual mar que tu quer surfar? Tu quer estar ruim depois que a crise passar? Ou tu quer estar bem depois que a crise passar? E para estar bem depois que a crise passar, acho que uma das receitas, né? E ela ainda tem muitas variáveis, é trabalhar mais. E como é que tu vai fazer para te focar, trabalhar mais, se tu tem vários negócios para tocar? Perfeito. Então, é sempre uma reflexão assim que a gente faz. E aí, a gente fala isso, estamos falando aqui a nível de negócio, mas a gente sabe que uma das coisas que mais pega para o transportador, muitas vezes, são questões financeiras, né? E a gente vê um grande desafio do empresário do transporte, muitas vezes, em lidar com aquela quantidade de dinheiro que é movimentada na conta. Então, a história do transporte rodoviário no Brasil, ela ainda é relativamente recente. Então, a grande maioria do empresário do transporte rodoviário, ele foi alguém muito simples e muito humilde, muitas vezes motorista de caminhão. Era caras que, se não tivesse ali um adiantamento de frete, não conseguia comer na viagem. O meu sogro passou por isso, né? Meu sogro era motorista de caminhão e meu sogro passou por isso aí. O seu Lauro passou por isso aí, que é o meu pai profissional, né? E aí, de repente, não mais que de repente, um cara tem um 9 eixo
financiada e começa a movimentar centenas de milhares de reais na sua conta. Né? Então você entender que aquele dinheiro ali não é lucro, que aquele dinheiro não é caixa muitas vezes, é difícil. Posso confidenciar um bate-papo meu e seu sobre uma Land Rover num grupo de WhatsApp? No grupo não, no WhatsApp? Claro, fica à vontade. Olha só, falando sobre oportunidades, né? A gente falou sobre oportunidades de negócios empresariais, que muitas vezes a gente tem que dizer não para boas oportunidades, porque não é momento para mim, então se não é momento para mim, ela não é boa para mim. E aí chegou para mim, rapaz, uma Land Rover nova, 2024, com 5 mil quilômetros rodados e bastante abaixo do preço de tabela FIP. Né? Eu brilhei o olho, mas né, olhei para minha esposa, ela olhou para mim e eu logo vi que aquilo não era oportunidade para mim. Né? E aí eu fui e mandei pro Cássio. Cássio, né, um cara bem sucedido e tal, vou dizer, cara, vou mandar para esse cara aí para ver se eu consigo pelo menos vender essa Land Rover que é de um amigo meu. Né? E Cássio, se você souber alguém que tem interesse nessa Land Rover, e o Cássio, e aí, Cássio, o que foi que você me disse? A gente comentou, eu acho que eu não tenho nem roupa para andar na Land Rover que tu me ofereceu, né? Mas não é momento para nós, né? Mas era Flávio, uma boa oportunidade, em termos de tabela FIP, né? Total. Mas eu acho que assim, mexe muito com a gente, né? E tem momentos para as coisas acontecerem. Hoje, qualquer carro me leva do ponto A ao ponto B, né? E eu não tenho necessidade de ter, acho que um carro desse porte. Tomara que um dia a gente tenha essa necessidade e essa capacidade de ter, mas no momento atual, mesmo sendo uma boa oportunidade financeira, talvez pela tabela FIP, é algo que a gente não acreditou que poderia fazer a diferença de fato para o nosso negócio positivamente, né? Então a gente optou por não, mas ela é linda e obviamente que brilha os olhos, né? Sim. Eu me vejo dentro daquele carro, inclusive eu tenho um sonho de ter um carro desse. Mas talvez esse sonho tenha que esperar mais uns 3, 4 anos e tá tudo bem, né? No tempo dele, novamente, né? Que eu acho que é o mais importante. Pois é. E não no nosso. As coisas acontecem no momento certo. É isso aí, pessoal. Então, assim, eu acho que isso é mais um grande aprendizado. Eu confidenciei aqui uma coisa entre amigos para vocês. Porque, assim, o meu pai, né? Lembra? Não é porque ele casou que ele deixou de achar outras mulheres bonitas. Apenas ele não vai dizer sim para outras mulheres bonitas se ele tem uma meta tinha uma meta de envelhecer ao lado da minha mãe, tendo respeito dos seus filhos e netos, que ele vem conseguindo até o dia de hoje, né? Não pode, velho, não pode... vovô, não pode esmurecer agora, né? Depois de 50 anos de casado. E eu e o Cássio, a gente também gosta de carro. A gente gosta de ter carro bom, a gente gosta de ter conforto. Mas ainda não é pra gente aquilo ali. Ainda não é pra gente por N motivos. Né? E você, empresário do transporte, precisa ter essa reflexão todos os dias. O que é que já é para você e o que é que ainda não é para você. Né? E o transportador, além dele movimentar muito dinheiro, ele anda em um ambiente com gente com muito dinheiro. Né? Então a gente se expõe a essas coisas desde a nossa adolescência. Quem nunca teve um amigo milionário, né? Que tinha acesso e tinha possibilidades muito maiores que a gente? E aí você falou, né? Sobre ego, nesse bate-papo aí, e aí o ego, né, ele tem por vontade ter determinadas coisas muitas vezes acima do que seria prudente para aquele momento, e é uma guerra todos os dias. Né? Do mesmo jeito que eu digo não todos os dias para o doce após o almoço, porque ainda não é para mim, porque eu não perdi os quilos, né, e não estou na taxa lá de gordura, tá super bem, né? Graças a Deus, né, finalmente, depois de 20 anos lutando. 20 anos lutando e fazendo todas as dietas de A a Z. Né? Então, no tempo de Deus e com a nossa vontade também, né? Com a nossa vontade de ir lá e realizar, as coisas vão acontecendo. Mas é uma luta diária, né? Ter que dizer não para, abre aspas, boas oportunidades. Sem sombra de dúvida. E a gente precisa fazer a nossa parte, né? O tempo dele só acontece se a gente fizer a nossa parte. Acho que é um pouco disso. Legal. Cássio, você foi convidado para estar aqui hoje por muitos motivos. E dentre esses motivos é porque você é um realizador. E isso é uma coisa que, infelizmente, ela é rara no mundo. Né? Eu atrasei muito o meu crescimento pessoal e o meu crescimento profissional porque eu fui um grande sonhador, mas com pouca acabativa, com pouca realização. A partir do momento que eu comecei a superar isso aí,
controlei melhor o meu pensamento para eu não viajar muito na maionese, né, não ficar com 10 sonhos e não realizar nenhum. Eu disse, não, pai, peraí, deixa eu ter 3 sonhos, mas pelo menos eu colocar um em prática, né? E esse podcast, ele tem essa característica de estar o tempo todo falando, sim, de insights, de modelos mentais, de benchmarking, mas o que, na prática, o empresário do transporte pode realizar hoje ou amanhã, ou começar essa construção. E eu queria pedir a sua ajuda agora, né, para que você pudesse, como empresário, empreendedor, você falou de liderança, você falou de cultura, você falou de disciplina, né? O que você poderia dar de sugestão para a nossa audiência que está nos assistindo terminar esse podcast e começar a realizar? Primeiro ponto para mim, muito claro, já falei antes, é cultura, gente. Talvez tu não acredite, mas ela existe na tua empresa, de uma forma ou de outra, né, Flávio? Se tu não implanta a cultura, se tu não te dedica a ela, ela existe de alguma forma e ela não está sob teu controle e a empresa acaba não sendo tua, né? Em algum momento ela vai entrar na ruína, porque a cultura está ali implantada de alguma forma e tu não vai estar na operação. Então implante cultura, faça onboarding, faça reunião mensal, acompanhe seus gestores, se preocupe genuinamente com as pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto que eu posso dizer assim, mudou a TruckPag, né? Então, primeira coisa que eu posso dizer. Segundo tudo é dados. E depois de dados, a gente precisa ter inteligência para tomada de decisão. E isso eu aprendi no G4, né? Por mais lógico que seja, eu era uma pessoa que eu tomava minhas decisões muito por feeling. Então, para onde a gente vai? Vamos para cá, esse produto é bom, vamos embora, né? Tava no meu feeling. E em várias vezes eu acertei, várias vezes eu errei. E lá no G4 eu aprendi com o Bruno Nardon que tudo precisava ser mensurado, né? E as decisões precisavam ser tomadas com dados, a partir de dados, né? E aí tu fazia análise daqueles dados. Então hoje na Truck, por exemplo, a gente tem um setor de inteligência de negócio e dados, né? Esse setor eu acho que tem 5, vai fazer agora em junho nós teremos 6 pessoas dedicadas a esse setor, né? Que é para que nos traga dados, nos traga insights, para ver se a gente está indo na rota certa ou não, e aí a gente começa a tomar melhor as nossas decisões. Então, primeiro, sem sombra de dúvida, é cultura, ela existe, tu precisa aplicar. O segundo é dados, se tu não tem dados, e dados de verdade, né? Dados confiáveis, dados auditáveis, não é para papagaio ver lá e falar qualquer coisa, entendeu? Tem que estar intrínseco na gente, né? Eu acho que o último, assim, a transformação ela não acontece do dia para a noite, ela não tem que ser de 0 a 100, ela tem que ir sendo feita, né? Tu comentou que tu faz dieta há 20 anos e agora que tu conseguiu, né? Talvez não era a tua prioridade também, tu foi se encontrando e agora tu encontrou uma dieta boa. Acho que na nossa vida é assim também, né? A gente nunca desisti. 20 anos. É só persistência, né? As coisas têm que ir acontecendo todo dia um pouquinho melhor, é muito mais impactante, né? Então eu também não estava cuidando da minha saúde, por exemplo, desde há 10 anos atrás que eu não cuido da minha saúde. Esse ano eu tomei a decisão de cuidar da minha saúde, porque eu preciso para minha família e preciso para os meus negócios para ser mais produtivo, né? Eu cheguei num nível de jogo que eu preciso ser mais produtivo do que eu sou. E a saúde interfere diretamente, eu preciso acordar melhor, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso acordar já com uma energia melhor para o meu negócio girar. Então, não tentar mudar isso do dia para a noite, porque não vai acontecer. Mas todo dia um pouquinho melhor, e aí a gente pega, né? Coach, a gente meio que infernizou os coachings, né? E na verdade o coach é muito bom, os caras falam um monte de coisa bacana, né? Acho que isso é importante, assim. E uma das coisas que fala 1% melhor todo dia. E aí depois que tu vê que isso realmente faz sentido, é sobre estar 1% melhor todo dia. Então, autodesenvolvimento, né? Então, primeiro, cultura, segundo, dados, e o terceiro, eu acho que nem tudo é do dia para a noite, a constância é mais importante que a velocidade. Cara, maravilhoso, espetacular a gente ter essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo e disseminando isso para vocês. Então, quem sou eu, né, para poder dizer como você aprende? Mas se você puder, toda vida que você estiver assistindo um podcast, quer seja esse ou de outros colegas aí do transporte, tome nota nas coisas, registre tudo, pega isso aqui, joga num chat GPT, né? Bota para a IA e dizer, olha, quais foram os insights que você consegue ver na conversa entre o Flávio e o Cássio, né? E que provavelmente eu não entendi ou eu não vi. Ou pega isso aqui, manda para uma IA e diz assim, olha, me gere um plano de ação desse bate-papo entre o Flávio e o Cássio baseado em tudo que eu já discuti com você e como eu posso aplicar isso no meu negócio ou na minha vida, né? Isso é ação. Nós estamos aqui trabalhando por você, gerando conteúdo para você, mas se isso aqui
for apenas algo que você aperta o play e tá tomando banho, ou você tá entrando em uma outra reunião e tá entrando pelo ouvido para outro e saindo no outro, realmente a probabilidade disso aqui ter um efeito na sua vida ela é pequena. Agora, se você realmente gostou de algo que você ouviu aqui e decide que você vai levar isso adiante, isso vai trazer um efeito grande na sua vida. Cássio, a gente está chegando agora no final e é uma característica, né, dos nossos valores, a crença em Deus, e por isso a gente busca, né, sempre estar ajudando os irmãos, as pessoas mais desfavorecidas. E eu queria agradecer demais esse seu tempo aqui. Queria agradecer a TruckPag enquanto CNPJ, né, por direcionar e deixar o CEO e o seu fundador vir aqui investir tempo quando você tem milhares de coisas para fazer no seu dia, né? O Cássio, obviamente, está aqui de forma voluntária, não está cobrando nada. A TruckPag custeou a viagem do Cássio, né, desde o Paraná lá até aqui a Campinas, São Paulo, onde é a sede da nossa produtora aqui, onde a gente está fazendo essa gravação. E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer para o mundo, fora gerar esse conteúdo para eles, a gente, em reciprocidade dessa sua gentileza, a gente gostaria de fazer uma doação simbólica de um salário mínimo para uma instituição de caridade por você definida. Eu achei maravilhosa essa ideia, tu me pegou de surpresa, Flávio. Tá dentro do nosso propósito, né? Ajudar o próximo, isso está na missão, visão e valor da TruckPag, né? Impactar o meio onde a gente vive, está escrito lá, isso, né? Então, para nós, assim, primeiro, muito obrigado, é um orgulho estar aqui contigo, né? E eu gostaria de passar essa doação para o OPECAM, lá de Cascavel, né? A gente tem alguns amigos que trabalham lá, fazem um trabalho maravilhoso de combate ao câncer, né? E é uma coisa assim que sempre mexe muito com a gente, então vai para o OPECAM lá em Cascavel. Graças a Deus, mexe muito comigo, né? A minha filha, a Lívia, já teve leucemia, e graças ao Hospital do Câncer aqui, que é o Hospital Boldrini, aqui em Campinas, ela foi usada por Deus para ser o instrumento de cura dela. Então, fico feliz também com a sua escolha aí. Sinta-se convidado a voltar quantas vezes você quiser. Essa sala aqui, né, essa produtora aqui, existe muito por conta do apoio que você, enquanto, né, sócio e fundador da TruckPag, dá ao nosso trabalho. Então, a casa é sua. No dia que você também quiser gravar ou receber qualquer pessoa aqui, fica à sua disposição. Muito obrigado, Flávio. Obrigado de coração. Assim, não tem como mensurar o quanto a gente está emocionado em estar aqui contigo, viu? Pois é, viu aí, né? A gente gosta de dar orgulho a quem acredita na gente, né? Então, o Cássio, ele não tem idade para ser meu pai, pelo contrário, tá mais fácil de eu ser pai dele, mas essa produtora aqui, esse estúdio de gravação, tem uma forte semente que o Cássio plantou, né? Então é muito legal a gente na terra, a gente ver, a gente poder contribuir com negócios e pessoas e aquilo dar frutos e prosperar. Então, por meio daquilo que você acreditou, centenas de milhares de empresários e gestores do transporte ao redor do mundo todo serão impactados. Muito obrigado. Que palavras, hein? Eu que agradeço e novamente está dentro do nosso propósito como TruckPag, né? Ajudar o transportador, e é genuíno isso, né? Eu estou aqui porque eu acredito no teu trabalho, e a gente tem muito orgulho de estar junto, e a gente sabe que o caminho ainda vai ser muito árduo, de muito trabalho. Sim. Tem muito caminho pela frente, né? E muita oportunidade, né? Voltamos a falar de oportunidade daí. E eu tenho certeza que tanto o Cássio quanto os sócios do Cássio, que obviamente, né, validam a opção dele por apoiar o nosso trabalho, ainda terão muito orgulho da gente. Vem aí 2 grandes projetos, um nacional, que vai mexer com o mercado de transportes, e um mundial, que ainda em junho de 2025 será lançado, e eu tenho certeza que o Cássio e a TruckPag ficará muito orgulhoso do que a gente vai fazer a nível mundial dessa vez. É isso. Eu sou Flávio Batista da FB Consult, tenho a honra de já ter mentorado e treinado mais de 1.300 transportadores. Ficamos por aqui nesse FBcast muito especial com o meu amigo, o meu apoiador e um dos nossos braços de ajudar o transportador, que é o Cássio da TruckPag. E a gente se encontra num próximo episódio, sempre feito para você, empresário e gestor do transporte. Muito obrigado. Deus abençoe sua família e seu negócio.